Quando damos os primeiros passos para uma mudança, nos parece pequeno e nem tão alto, e nos sentimos imensamente felizes porque conseguimos vencer uma má tendência, um egoísmo exacerbado, um ciúmes descontrolado, uma perseguição e um controle sem limite. E pensamos, já somos vitoriosos. Afinal de contas, conseguimos vencer algo muito ruim para o meu caráter. Todo mundo falava disso. E com algum esforço, dá mais um passo no degrau. Agora parece que o degrau é um pouco mais alto. Mesmo assim, com esforço e vontade, deixa um vício para trás. Não joga mais a dinheiro, perdendo tudo o que ganha. Não faz disputas de duelos, colocando a vida em risco ou tirando a vida de outro. Não tem mais o descontrole sexual e nem desconta tudo na alimentação. É uma grande vitória. Fica feliz, olha para trás e diz: nós, como o homem de ontem e o homem de hoje é diferente. E resolve fazer mais um passo. E percebe agora que o degrau está tão alto que precisa utilizar um gancho, jogar numa corda como para prender. O gancho de 4 dentes enrosca e ele vai puxando devagar e subindo. É uma subida lenta, cansativa, porque pense bem, quem pode aguentar o peso do próprio corpo por tanto tempo? As mãos doem, sangram, tenta colocar o pé em algum apoio, mas não consegue e vai subindo devagar. Muitos aqui desistem. Muitos soltam a mão, deixam-se cair, recua mais um degrau e mais um e volta à estaca zero. Porque subir, porque elevar-se, porque chegar-se para Deus é uma coisa muito complicada. E essa tal de lei moral que ele inventou é inacessível. Não tem como você ser um homem puro, não tem como você alcançar todas as virtudes, porque ele colocou de maneira que somente ele, os anjos, Jesus e sei lá o que, alcance. E fica ali a chorar, e a chorar, e a rolar, e reclamar. E o velho homem toma conta de tudo. Volta a matar, volta a duelar, volta a jogar, volta para o sexo desregrado, para as bebidas sem fim, para a comida, e festa, e reclamação. Reclama do rei, reclama do exército, reclama da insegurança, reclama de tudo. E nem percebe que o tempo passa, que ele morre e que ele volta para o mesmo lugar que ele está. Um lugar ruim, insonso, lamacento,
escuro, doloridos, e sente em si mil setas, mil agulhas, e espetam de lá, e espetam de cá, e diz que é culpado, chama de assassino, de suicida, e é um inferno. O inferno mental criado por si. Como é difícil uma situação dessa. E ele se arrepende e grita: Senhor, eu cheguei a conhecer uma parte de sua face, mas a desgraça está em mim e eu recuei, dizendo que era impossível lhe alcançar. Perdoe-me, tenha misericórdia. Eu sei que tu existes e eu sei que providenciaste para que todos pudessem lhe alcançar. Eu não o alcancei porque eu me rendi às dificuldades da vida. Permita-me novamente a escalar a belíssima escada de Jacó, aqui simbolizado na minha própria evolução. Permita que os anjos subam e desçam em meu socorro e que eu possa me fazer melhor. Adormece. É bem isto. Sempre vai adormecer. Porque é muito complexo para a própria pessoa que se arrependeu perceber que está naquele lugar, porque renunciou o banquete celestial. Ver o socorro chegar, ver os missionários e os mensageiros de Jesus, dói demais na alma. Por isso, por misericórdia, ele cai no sono. E quando desperta, está na padiola, e a padiola está numa casa de socorro, e da casa de socorro vai para outros lugares, outros pontos, trabalha, se esforça. E o tempo passa. Como o tempo passa. Como que os séculos cruzam o espaço e nós nem percebemos. E chega o momento de nascer novamente. Nascerá num mundo novo, quase selvagem, e nascerá de uma maneira muito diferente. E é explicado que muitos séculos passaram e que agora não há mais duelo, não há mais guerras no lugar em que nascerá. Há uma paz, mas uma paz que não é passiva. Não há mansidão. Há espíritos dele, encarnados, tão rebeldes quanto ele próprio, e que precisarão de muitos esforços para evoluir. E ele volta para a lida da vida. Tem consciência dentro de si que não deve ser um protestador, um combatente, um lutador de causas perdidas e não pode montar no seu cavalo imaginário e como Cervantes atacar moinhos de ventos acompanhado de chanchos. Não, 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 não. Ele tem consciência que dentro de si precisa da pacificação, mas há uma revolta angustiante. Ele tem consciência dentro de si que precisa da mansidão, mas ele quer rasgar o primeiro que ele cruza os caminhos. Vai para a bebida, para o cigarro, para o sexo, para a comida. E o envelhecimento chega mais cedo, e as doenças também.
A morte lhe alcança ainda na flor da vida e retorna para o mesmo lugar. Mais uma vez sentirá o lugar escuro, úmido, lamacento, espinhos, acusações. Blasfemará contra Deus, dormirá mais séculos e séculos na ignorância e na rebeldia, e mais uma vez clama para Deus. Agora, talvez, com um pouco mais de entendimento, vai dizer: Pai de misericórdia, me socorre, porque mais uma vez eu falhei. Socorra-me, Senhor, porque necessito de Ti. Mais uma vez esqueci. Mais uma vez cai no sono. Mais uma vez desperta na padiola, mais uma vez no posto de socorro que já lhe é familiar. Mais uma vez brilhante esforço. Mais uma vez novas escolas. E outra vez a tentativa de nascer. Um pouco mais difícil. Muitos já desistiram da sua evolução. Foram cuidar de si mesmo. Ainda assim, tem amigos suficientes e irmãos de caminhada suficiente para tentar. Um aceita ser o pai, o outro aceita ser a mãe, tem uma grande escalada, mas não nascerá num lar bom, nem num lar de afinidades. Terá tantas adversidades que não compreenderá por que as pessoas não lhe amam, apesar de lhe amar. Não. E traz dentro de si a angústia de não ser amado, de não ser querido. Ama tanto o pai, ama tanto a mãe, adora o irmão e faria qualquer coisa pela irmã, mas eles lhe acham estranhos e são adversos. Tão adversos que ele sente-se sozinho. Vai para a escola e volta da escola, o aprendizado é fácil, deseja seguir carreira, deseja ser engenheiro, vai se esforçando. Os amigos convidam para uma noitada, ele se recusa porque algo dentro dele diz que se ele se aproximar do álcool, do fumo, das drogas, mais uma vez cairá. Sente uma solidão e uma angústia tão profunda, mas não sabe de onde vem. E nas noites escuras de muita chuva e relâmpago, ele se encolhe assustado porque aquilo lhe lembra um lugar que ele não sabe onde é. E causa tanta dor em si mesmo, esse coração amargurado, que ele chora, sem saber porquê. E vai passando os dias, é comedido em tudo, é um bom estudante, chega o primeiro trabalho e um amigo do trabalho. Um moço de olhar tão verde que chega a doer. É um contraste o seu olhar negro com aquele olhar tão verde. Usa uma barba e um bigode não muito curta, um pouquinho desleixada, mas permitido pela empresa devido à sua imensa inteligência. Os cabelos são longos, à altura do ombro um pouco mais,
que ele prende numa fita e por algum motivo ele acha que o moço é mais afeminado do que deveria. Um dia faz um questionamento e ele diz: não, estás enganado. Sensibilidade não significa que eu seja uma mulher. Fica envergonhado de suas palavras. E o amigo então diz: não se envergonhe, vou te emprestar um livro que talvez responda parte das suas imensas dúvidas. E dá um livro velho e surrado chamado Livro dos Espíritos. E é uma edição tão antiga que de um lado é português e do outro é francês, e ele fica encantado com aquele idioma novo e diferente. Pergunta ao amigo que idioma é esse, ele diz é francês. E por que que essa edição é desse jeito? Por que que é assim o livro? E ele diz, porque é uma edição antiga que ganhei do meu pai, que tinha ganhado do avô. Eu estou lhe emprestando, não perca, porque é um tesouro. E eu quero que você o valorize da mesma maneira que eu valorizo. E se quiseres aprender francês, posso te ensinar. E em pouco tempo, o amigo se torna um companheiro inseparável. Falam em francês o tempo todo porque era nato dele aprender esse idioma. E aprende o que é Deus, respeita esse guia e modelo Jesus, entende que Agostinho está certo ao dizer que não há esforço para melhorar, e de um livro para outro, de um livro para outro, e quando se apercebe, já leu toda a codificação em edições antigas, e ganha coragem, compra sua própria edição, sem o francês, é claro. Mas um dia ganhará dinheiro suficiente para comprar no idioma original. Comenta isso em tom de brincadeira com um amigo e o amigo lhe presenteia. Ai, que tesouro, a codificação no seu original em francês. E ele lia e relia e entendia. E a pacificação chegou, a mansietude. E um dia, conversando com um amigo, diz: nossa, como é bela a jovem mulher que lhe acompanha. E ele diz: podes ver? Sim, tenho notado ultimamente que sempre que estamos a conversar, estás acompanhado dessa bela jovem, que sei muito bem que é espírito, porque não há como ser física. Por que não há como ser física? És belas demais, serena e com muita luz para andar comigo. Ah, meu irmão, que bom que podes ver a minha amiga espiritual. Digo-lhe que também vejo teu amigo, que é um jovem de igual beleza e na mesma categoria que a minha própria amiga espiritual. E ambos nos diz do propósito e tarefa que temos que realizar. E lá vai os dois jovens para cá, a construir, a pregar, a ensinar, a evangelizar, a acolher. Que construção mais bela que podemos fazer. E um dia ele percebe que está naquele mesmo degrau
subindo àquela mesma corda, preso no mesmo gancho. E agora ali és tão leve, tão suave. A cada passada de mão é como se estivesse no próprio paraíso. Como é fácil vencer todas essas más tendências. Não é que estava certo, Agostinho. Faltava empenho nisso. E ele chega no alto do patamar e olha em todas as direções. Como é belo aqui em cima, como é extraordinário a vida, e que caminho difícil percorrer, de guerreiro, de lutador, de soldado, de assassino, de viciado, para um homem que serve a Deus. Senhor, espero que o meu próximo degrau seja tão confortável ao coração e com respaldo de prazer tão grande quanto foi no meu. Tu me deste a oportunidade de estar sempre presente com um amigo que o tempo todo lembrava-me Jesus. Não que assim eu fosse, mas pela caracterização que ele construiu. E já estávamos bastante velhos quando ele comentou que usara o cabelo comprido e a barba, porque lá na primeira adolescência, desta maneira, alguém pediu que ele representasse na crucificação de Jesus pela semelhança dos sinel. E ele tomou tanto amor por isso, que nunca mais mudou. E usou até a velhice. Os cabelos agora descoloridos e a barba também, as rugas, as dores, a envergadura da coluna, a bengala de apoio e o olhar extremamente sereno e verde de doer a alma. Ai, como foste belo este meu amigo. Que oportunidade extraordinária que tu me deste de ter um companheiro desta maneira. Foi uma vida sem solidão, sem angústia, desde o instante que ele chegou. É a minha família, é o meu amigo, é minha caminhada para o lugar. Que a minha próxima escalada seja junto com este grande amigo, caso eu tenha alcance espiritual. E se não tiver, que eu consiga me empenhar para alcançá-lo. Foram suas últimas palavras, sem se aperceber que voltava para a pátria espiritual. Desta vez, junto com os amigos, numa escola, festejando, todo mundo comemorando, porque enfim ele voltava para cá. A primeira presença, o amigo da longa jornada, que lhe agradece, honrado as palavras de amor dirigidas e que se comprometem mais uma vez trabalharem junto e que na próxima etapa serão irmãos gêmeos com sangue lindo para que se
firme esses laços de afinidade pela eternidade. Aqui, no espaço celeste, só há festa. Tem balões, tem mesa, tem alegria na mente de cada um. Tem música, tem conversa. Porque o amigo foi para cá. E a ovelha perdida está completamente arrependida. E como disse Jesus, há festas no céu quando um pecador se arrepende verdadeiramente e trilha a sua longa cartilha para um dia recomeçar novamente. E agora terá a tarefa mais difícil de todas para selar a coroa e dizer: podes ir assim para mundos felizes. A grande tarefa de ser missionário, educando a humanidade em sofrimento. Vencendo essa etapa, ganha a coroa da vida. Não é de tirar